Aurívio Veiga, presidente do Conselho Estadual do Fundeb e também diretor do estadual do Sindiúti. Nós vamos falar aqui hoje da questão aí da greve dos professores, como que está a situação aí de momento. Primeiramente, Aurívio, até aproveitar aqui para a gente questionar aqui sobre várias perguntas da população. Voltam ou não voltam às aulas? O pessoal está preocupado com a questão aí do Covid-19, né? É a paralisação, mas antes disso tudo a gente já tinha aí a paralisação devido às greves, né? Como é que está a situação da greve no estado? Nós estávamos em greve quando iniciou a pandemia. Então o Sindiúti, preocupado com a categoria, ingressou no TJ com uma medida cautelar para impedir as aulas, ou seja, presenciais. E o Tribunal de Justiça deu uma liminar garantindo que ninguém fosse à escola, porque seria um lugar de grande contaminação. Esse processo, a liminar está em vigor, né? Nas 2 semanas passadas, ela foi reformada, permitindo que os diretores, só diretores e coordenadores, voltassem às escolas, para organizar a escola. O que ocorreu aqui, a partir de hoje, nem os diretores estão voltando, eles expõem a decisão do próprio governo, em função de que a pandemia está piorando, está se agravando. Então nós, do Sindiúti, tivemos a nossa greve parada em função da pandemia, mas ela não foi cessada, ou seja, legalmente ela continua. Mas nesse caso, nesse momento, a gente está trabalhando ou vivendo sobre a guarda dessa liminar que garante a vida dos trabalhadores, dos estudantes e dos pais, porque se alguém é contaminado, João, na rua, leva a contaminação para dentro de casa. Aurívio, você está nesse momento, inclusive, acompanhando uma reunião virtual em relação aí a essa situação da educação. Quais são as novidades que a gente tem em relação aí às negociações com o governo do estado? João, toda segunda-feira a direção estadual do Sindiúti reúne de forma virtual. Hoje nós tivemos a grata participação do deputado Rogério Correia, que trouxe novidades de Brasília. Uma novidade importante é que, ao ser aprovado, e estamos aguardando a sanção do presidente, a ajuda aos estados e municípios, para você ter uma ideia, Araguari vai receber em torno de 14 milhões de reais por mês para essa ajuda. E Minas vai receber em torno de 1 bilhão e 200 milhões, o estado de Minas, ou seja, só para o governo estadual. E 400 milhões para atuar só na saúde. Isso é o que foi aprovado na Câmara Federal. O nosso projeto da ala de esquerda do Congresso era muito maior do que isso, mas é o que foi aprovado e os estados e municípios precisam dessa ajuda emergencial. Então, essa é uma grande novidade, que estamos aguardando a sanção. Outra coisa interessante, a gente viu o presidente falando que não ia sancionar a questão de poder dar reajuste para a segurança, policiais militares ou polícia civil, professores e agentes de saúde, agentes funerários. Ou seja, essa emenda que foi proposta pelo Partido dos Trabalhadores para garantir que mesmo nesse período eles pudessem ter reajuste, se for possível, se for necessário, essa emenda ela está global, ou seja, se não der para professor, não dá para PM, se não der para PM, não dá para agente de saúde, de tal forma que ou sanciona para todo mundo ou não sanciona para ninguém. Essa é uma coisa interessante para se saber, porque sempre sai coisas inverídicas, né? Vamos falar a verdade ou sanciona para todo mundo ou não sanciona para ninguém reajustes durante a pandemia. A gente sabe que muitas categorias estão defasadas. E aí a gente entra naquele discurso do governo do estado de Minas Gerais, do Zema. Ele diz que não tem dinheiro para pagar. É uma mentira. Só hoje, no Fundeb, no conselho, a gente é presidente do conselho, a gente pode avalizar. Só hoje no Fundeb tem um saldo em caixa de 528 milhões em caixa, que dá para pagar a folha da educação. Se faltar é pouca coisa. Ou seja, dá para pagar a folha da educação, o que ele faz é política nefasta contra a educação,
propondo pagamento só para agentes de segurança e para a saúde, e deixando os outros funcionários do Estado, servidores do Estado, a ver navios. E a gente está vendo, aqui a gente está acompanhando na reunião, colegas nossos já estão com problemas nos bancos, porque ele antecipou o 13º, o banco tem que cobrar a contrapartida no contra-cheque dele, ou seja, quando o salário cai, ele não tem salário, portanto, o nosso colega está pagando juro por uma irresponsabilidade do governador Zema. Por enquanto, então, né, da maneira que está, não tem nenhuma previsão de retorno às aulas? Não, as aulas presenciais, elas só depois que a gente conseguir combater o Covid. Com relação às aulas que o governo anuncia à distância, também é ilegal. Por quê? Porque a própria LDB prevê o ensino à distância se for universal, ou seja, atingir todos os estudantes. Mas o próprio governo sabe que 700 mil estudantes não têm acesso à internet em Minas Gerais. Em Araguari a gente não tem essa noção, mas em torno de 30% dos nossos estudantes não têm acesso à internet. O que quer dizer isso? Ele tem um acesso à internet, mas às vezes é um pacote limitado, não é para ficar recebendo aula. Tanto é verdade que no sábado o governo publicou via web, né, um pacote das aulas. Ele viu que foi tão negativo aquilo, que hoje ele já retirou tudo daquilo da internet, que era o primeiro, segundo, terceiro ano, porque é algo impossível de ser realizado. Nós não temos condições de realizar. Agora, a grande questão é para o pai, para a mãe, para o estudante que está nos ouvindo. É possível ainda salvar o ano letivo de 2020? É possível. Existe uma legislação que exige que nós cumpramos 800 horas. Ou seja, 800 horas é possível, ao voltar às aulas presenciais, complementar isso com trabalhos pedagógicos, com atividades, aí sim, por internet, mas em parceria com as aulas presenciais. Isso é possível, é realizável e a gente consegue salvar o ano letivo de 2020, nem que seja necessário avançar para o ano de 2021. Olívio, quero agradecer a sua participação e deixar à disposição para mais algum esclarecimento, alguma informação que você queira repassar. João Carlos, eu quero alertar os nossos companheiros da educação, nossos colegas, dizer o seguinte: o Sindiúte está atento. Nós podemos entrar a qualquer momento com mandato de segurança contra o governador Zema em função desse saldo do Fundeb que deve ser utilizado para pagar salários e que ele não o está utilizando. Então, nós estamos resolvendo isso, mas a princípio nós queremos politicamente exigir do governo que cumpra o que é determinado pela lei. Recurso do Fundeb é para pagar salário de trabalhador de educação, não é para fazer caixa de governo e nem para ser utilizado para outros fins no governo. Então, se é assim, nós queremos que ele cumpra o que está determinado por lei, pela Constituição, pela LDB e pela lei que criou o Fundeb. Então, é fundamental que a gente entenda isso, compreenda e nós estamos atuando. E, João, aproveitar a grande massa do seu programa, o Sindiúte pode inovar. O Sindiúte pode lançar, a partir de semana que vem, ou essa semana ainda, os chamados comitês populares pela vida. Nós temos muitas atitudes solidárias, mas individuais, pontuais. O Sindiúte pode ser o catalisador de todas essas atividades para ganhar dimensão. E por que isso? Porque o próprio deputado Rogério Correia coloca para nós hoje que, ao terminar, e se Deus quiser, o mais rápido possível, a pandemia, o Brasil vai inaugurar um novo recorde de desempregados, de 20 a 25 milhões de desempregados. Esses desempregados vão ter que comer. Esses desempregados vão ter que sobreviver. E nós vamos ter que ser solidários, brasileiros solidários a eles. Então, é melhor organizar essa solidariedade, que ela não seja pontual, que ela seja globalizada. E o Sindiúte pode, e talvez a gente consiga fazer essa forma de união de todos os segmentos que atuam, mas que a gente consiga ser solidário. E nesse sentido, tem uma iniciativa importante de sexta-feira da presidenta do PT,
a deputada Gleice Hoffmann, que é deputada, apresentando um projeto de lei para aumentar o prazo dessa ajuda emergencial de R$600 para 12 meses. Ou seja, a gente já era aquele que teve iniciativa do auxílio emergencial. Agora, a gente vendo que depois da pandemia isso vai se prolongar, ela apresenta que isso seja por 12 meses e não apenas por 3 meses. Obrigado, Aníbal. Obrigado a você, um bom dia a todos. Fique em casa.